Oi pessoal, mais um vídeo para o canal Dose de História. Pessoal, antes da gente começar o episódio número 2 sobre os evangelhos, aquele pedidinho a vocês, se inscrevam no canal Dose de História, deixem o seu joinha, apertem o sininho das notificações, deixem algum comentário que vocês queiram fazer para a gente interagir e me sigam no Instagram, Leandro Faria Underline Historiador. Leandro Faria Underline Historiador. Pessoal, só para a gente retomar um pouquinho do que foi dito até aqui, no primeiro vídeo a gente discutiu o que é exatamente os evangelhos e o que podemos dizer um pouco sobre as diferentes interpretações e significados do evangelho. Nessa introdução eu disse a vocês que a gente vai discutir o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. Hoje, pessoal, nesse segundo vídeo, eu vou trazer um pouco para vocês o que os estudiosos consideram o evangelho base para todos os outros. Como eu disse a vocês no nosso último encontro, os evangelhos nada mais são do que narrativas que contam, que divulgam os ensinamentos de Cristo de acordo com as percepções de cada evangelista. E hoje, pessoal, a gente vai discutir o evangelho que provavelmente tenha servido de base para os outros três, que é o evangelho de Marcos, que é considerado o mais antigo dos quatro. Olha, pessoal, o evangelho de Marcos, ele tem essa prerrogativa de ser o mais antigo, principalmente pela sua forma de escrita. O Evangelho de Marcos, em relação aos outros evangelhos, podemos dizer que ele é o mais fragmentado de todos. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente analisa o evangelho dele, a gente nota que o conjunto da narrativa exposta por ele, inclusive algumas narrativas que ele coloca com relação ao cotidiano dos ensinamentos de Cristo, nós conseguimos identificar que ele, para construir o conjunto do texto, ele vai desenvolvendo uma narrativa quase oral de elementos que ele vai constituindo basicamente pela lembrança, sem uma construção narrativa muito sofisticada, como por exemplo a gente vai encontrar mais adiante no Evangelho de Lucas. Mas por que o Evangelho de Marcos
é tão importante? Porque segundo os biblistas e os evangelistas, os estudiosos, o Evangelho de Marcos foi construído a partir de uma fonte histórica que hoje os intelectuais contemporâneos da teologia, contemporâneos que eu digo da década de 60 para frente, começaram a identificar a partir do Evangelho de Marcos o que os teólogos chamam de fonte que seria uma fonte comum que auxiliou na reconstrução da trajetória de Cristo e de alguns dados biográficos. Então, embora Marcos seja considerado o evangelho mais antigo, acredita-se que sua base de escrita e a construção de seu relato teve como ponto de partida essa fonte que, se vocês quiserem saber um pouco mais, deixem nos comentários aqui que eu vou atrás de informações mais específicas. Mas Marcos, embora seja considerado o primeiro evangelista, ele é fundamental para que a gente possa, de alguma forma, compreender os valores representados naqueles escritos. Porque Marcos é o primeiro evangelista a pontuar, de certa forma, o agrupamento das pessoas em torno de Jesus. E nessa tentativa dele, quando a gente vai ler o texto em si, a gente percebe que ele já dá uma condição a Jesus de portador de um conhecimento diferente e de uma perspectiva religiosa um pouco diferente para o período que aquele grupo de pessoas ao redor de Jesus estavam acostumados, estavam habituados. Então, o que eu posso falar para vocês, pessoal, em torno do Evangelho de Marcos, embora esse vídeo seja feito de forma muito resumida? É que o Evangelho de Marcos, em relação aos outros 3 evangelhos que a gente vai discutir nos outros episódios, de certa forma, acaba sendo um evangelho introdutório para aquelas questões e valores e passagens que Jesus vai sendo atrelado e vinculado. Esse atrelar e vincular, num primeiro momento, pode ser considerado sinônimo, mas redundância. Mas o que eu quero dizer, pessoal, é que atrelar com os apóstolos é o primeiro estágio de vinculação da imagem de Cristo com
cada um dos evangelistas e a maneira com que cada evangelista vai considerar aquilo que eles recebiam de Cristo. Marcos, ele introduz alguns parâmetros morais em torno da figura de Cristo que vão ser desenvolvidos posteriormente por Lucas, Mateus e só mais adiante João, que estabelece a função de portador de uma boa nova a partir do que Jesus representou para eles e a maneira com que cada evangelista destacou um determinado ponto do conhecimento e dos valores transmitidos por Cristo nesses escritos que a gente chama de evangelhos. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou ficar muito satisfeito em tirar para vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, cuidem-se.